este tema, né, tradução de poesia, é um tema árduo e amplo. Algumas questões permanecem ainda como um foco pertinente de discussão, embora sejam pontos discutidos há muito tempo. Eu começo mencionando questões básicas da tradução de poesia. Então, nós discutimos alguns aspectos de uma maneira muito livre, para tentar dar conta de uma abordagem que focalize essas questões centrais na tradução de poesia em relação à questão da equivalência entre os textos, texto de partida e o texto de. Eu começo com alguns pontos que parecem óbvios, mas talvez não sejam tanto, porque são questões que reiteradamente ressurgem no cenário da discussão, até pela diversidade de opiniões e de conceitos em torno da tarefa do tradutor. Eu coloco aqui, em primeiro lugar, o conceito de recriação. A transformação é inevitável. O que eu quero dizer com isso? A tradução de poesia, por vezes, foi considerada impossível, né? Irrealizável. Por quê? Pela natureza estética do texto poético. Todos já ouviram falar, né? Conhecem a formulação de Apos, diz, do Luiz Caruso, né? Que diz: a tradução de poesia é possível, mas ao mesmo tempo é possível a transposição criativa dos textos. Né? Então, se a tradução por um lado é impossível, por outro é possível a transposição criativa. O que isso significa? Significa que não há possibilidade de uma tradução direta, entre aspas, né, daquele texto, porque ele, sendo de natureza estética, ele requererá uma atitude de recriação do texto, ou seja, uma nova criação da língua de chegar. Sendo assim, a transformação do texto, a transformação, aqui podemos colocar o if, né, para explicitar esse conceito, a transformação do texto será inevitável. Agora, o caminho que se seguirá para esta transformação, ele se definirá por opções de leitura e compreensão. O que eu quero dizer com isso? Dependendo do modo como o tradutor lê o texto, do modo como ele o compreende, o caminho a seguir mudará, né? Será definido com base nesta leitura e nesta compreensão. Um texto sendo um texto de natureza estética, portanto, caracterizado pela presença da informação estética, aqui eu estou lidando de uma maneira um tanto livre com o conceito de Max Penn, né, que fala em informação estética, distingue níveis diferentes de informação, sendo um texto, portanto, poético, um texto de natureza estética, dotado de informação estética, ele será passível de uma reprodução ou recriação, como eu já disse, mas ele também estará sujeito a acréscimos, eu estou dizendo aí o aspecto da informação estética, né, ou da diluição dos elementos que compõem essa informação estética. A diluição aqui também usada de uma maneira um tanto livre, sem querer ater ao conceito boundiano, né, de diluição. Mas, ou seja, um texto poético, ele encerra uma concentração de elementos estéticos que,
podem ser reproduzidos de um modo a que a concentração do texto de chegada seja análoga à concentração do texto de partida. Ele pode, por outro lado, conter mais elementos que participam dessa configuração estética do que o próprio original, e pode conter menos. Este quadro, muito breve, amplo, procura apontar para a diversidade possível dos caminhos de tradução diante de um texto poético. Eu digo aqui que é possível adotar-se a observação de correspondência entre níveis de concentração de informação estética como referência para a recriação e avaliação de resultados. Esta apresentação preliminar que eu estou fazendo é para dar conta do seguinte: como avaliar uma tradução poética? Eu vou tentar desenvolver esta ideia de que você pode avaliar uma tradução exatamente procurando observar o nível de concentração da informação estética num texto e em outro. Tanto textos traduzidos como em relação a desses textos, na relação desses textos com o texto de partida. Começamos com a identificação de alguns lugares comuns no pensamento sobre a tradução poética. Eu não digo aqui o pensamento teórico mais elaborado, mas aquele pensamento que emerge, por vezes, da própria prática tradutória e daqueles que produzem tradução. É frequente que o tradutor manifeste as suas concepções sobre tradução de poesia. E alguns desses lugares comuns reaparecem, né, ao longo do tempo. São conceitos que são conceitos superados, né, mas, por outro lado, permanecem vinculados à prática. Por exemplo, esse primeiro lugar comum que eu aponto, de que o tradutor deve ser humilde e fiel à vontade do autor. É curioso que no último encontro que nós fizemos na Casa Guilherme de Almeida, do John Carpazzelli, nós trabalhamos com este tema, né? E temos lá na Casa Guilherme de Almeida o Centro de Estudos de Tradução Literária. Houve uma mesa com a participação do Bertonzilli, do John Gladstone, em que a palavra humilde foi utilizada. O tradutor tem que ser humilde. E houve uma discussão em torno desse termo, né, desse conceito, e eu pude observar que há divergência naquilo que um considera ser humilde e no que o outro considera ser humilde. Então, naquele dia eu disse ao Zilli: olha, eu acho que você está mentindo um pouquinho, você não é tão humilde quanto você disse. Por quê? Ao mesmo tempo que ele dizia que ele tinha de ser humilde, ele deixava claro que ele tinha uma preocupação grande em procurar fazer o melhor possível para ter em alemão um texto à altura da qualidade estética, das características literárias do texto de Machado de Assis. Né? Uma postura humilde, da maneira como eu entenderia, seria própria daquele que diz assim, como muitas vezes ouvimos: olha, eu fiz o melhor que pude, eu faço aquilo que posso, mas nunca o meu texto vai chegar a ter o brilhantismo do original. A perda é inevitável, né? O tradutor é sempre o traidor. Eu faço o que posso, mas nunca o meu texto chegará lá. Esta postura, que é mais habitualmente vinculada à noção de verdade, ou seja, eu não posso pretender ombrear-me com o autor e nem o meu texto pode pretender ombrear-se com o texto original, né?
por vezes, esse conceito de humildade, então, varia. E a pessoa, no caso que eu citei, coloca a humildade como aquela atitude necessária de estar diante de um texto de maneira a apreendê-lo, né? A conhecê-lo, a desvendá-lo, tanto quanto possível, para poder, em sua língua, criar com dedicação, escolhas acertadas, né? Sempre que pode, produzir um texto, então, que tenha uma correspondência de nível de concentração certa. Esta posição, na verdade, esta postura, diante do texto, eu poderia ver como o avesso, não como a humildade, mas como a híbris necessária ao tradutor, que é um conceito referido por Aurélio de Campos, do qual eu vou falar logo depois. Né? Mas, prosseguindo aqui nos lugares comuns, outro tem sido este, né? A tradução fiel ao sentido, eu pus entre aspas, porque o conceito de fidelidade também é algo polêmico, né? Questionável. A tradução fiel ao sentido é infiel à forma. E vice-versa. A tradução fiel à forma é infiel ao sentido. Quer dizer, ou você escolhe reproduzir a forma ou as características formais do poema, ou você escolhe ser fiel ao sentido. A noção de exclusão, né? Ao se adotar um lado, exclui-se o outro e vice-versa, é bastante incorporada no pensamento de quem traduz. E isto leva, né, às atitudes opostas. Primeiro, por exemplo, traduzir um poema em prosa para dar conta da fidelidade ao sentido. E, em contrapartida, né, traduzir um poema com grande liberdade no plano semântico para poder dar conta do seu esquema formal. Então, se eu vou atender à configuração estética daquele poema, que envolve ritmo, métrica, rimas, aliterações, assonâncias, etc., para eu dar conta destas características, eu tenho de abdicar da fidelidade, entre aspas, ao plano de conteúdo. Não tem outra saída. Né? Por isso, esta opinião é muitas vezes manifestada, ligada à crença de que estes caminhos são excludentes. Um outro lugar comum é aquele que diz que o tradutor não pode pretender, faltou a palavra aí, melhorar o original. Isto faz parte também, talvez, do conceito de humildade. Quer dizer, o original tem aquelas qualidades e eu não posso pretender fazer a minha tradução melhor do que aquele texto do qual eu parti. Afinal de contas, quem eu penso que eu sou? Não é? Há de se respeitar o limite estabelecido pelo texto e pelo autor, né, ao qual eu me reporto. São conceitos discutíveis e que nós vamos em seguida tentar então abordar. Em contraposição a alguns desses lugares comuns, então eu mencionaria a híbris do tradutor. Híbris é um conceito grego, né, que envolve a transgressão, a ousadia, o excesso, que era punido pelos deuses. Né? Não era esperado dos mortais que exercessem a sua híbris, porque ela seria passiva de punição. Este conceito de híbris é um conceito evocado por Haroldo com base em Walter Benjamin. Haroldo faz diversas leituras em Walter Benjamin ao longo de alguns textos seus.
ele procura operacionalizar aquele famoso, conhecido texto A Tarefa do Tradutor. Né? Com base nas ideias de Benjamin, o Haroldo faz uma leitura que o leva a colocar esta definição do que seria a Bíblia. Seria transformar por um átimo o original na tradução de sua tradução. O que ele quer dizer com isso? Num dado momento, você ousar inverter a situação e ver o seu trabalho como um original do qual aquele texto do qual você partiu seria uma tradução. Ou seja, você encarar o seu próprio texto também como um texto de criação e autoria. Né? Este momento encerra, portanto, um diálogo de igual para igual, em que as posições são relativizadas. Por trás deste conceito está a ideia do rompimento do que seria a tradição ancilar entre o texto traduzido e seu original correspondente. Ou seja, a tradição ligada à subserviência diante de um texto. Eu sirvo ao texto, sirvo a seu sentido de uma maneira a procurar conservar, né, o máximo possível daquelas informações, sendo neutro, humilde, passando por mim, né, aquela quantidade de informações que chegam ao texto que eu produzo. Esta noção que elimina o papel de criação e autoria do tradutor seria esta postura ligada a esta tradição ancilar, né, de subserviência, à qual o Haroldo procura se contrapor, né, propondo então que haja sim esta postura que envolva a híbris, de maneira que a ousadia vá pelo caminho de que você cria o texto, porque recriação ou transcriação, pelo Abrão, envolve criação, né? Então você cria de novo aquele texto, ousando fazer o texto como o autor o faz, como aquele poeta o fez, e você procura refazê-lo em sua letra. A questão da fidelidade, né? Fidelidade ao texto, e aqui não quero entrar fundo nessa questão, seria extremamente ampla, mas todos sabem que a questão da fidelidade, a noção de fidelidade, ela é questionada por meio do entendimento de que, na verdade, né, aí me baseando na ideia desconstrucionista, né, que relativiza a perenidade do significado. O tradutor, ele é fiel ao seu próprio entendimento e a seus referenciais no que diz a tradução. É muito conhecido, por exemplo, aquele texto da Rosemary hoje, diz que são fiéis os tradutores de poesia, né? Mostrando que cada um é coerente e, portanto, fiel aos seus próprios pressupostos sobre o que seja poesia, o que seja tradução e o que seja a tarefa. Este pensamento, portanto, vai aí se contrapor à ideia ingênua da possibilidade de uma fidelidade absoluta em relação ao texto original. Eu incluo aqui como epígrafe, né, uma frase de Guilherme de Almeida. Não é à toa que nós criamos na casa de Guilherme de Almeida o Centro de Estudos de Tradução Literária. O Guilherme, além de ser um tradutor reconhecido pela qualidade de suas traduções, né, ele é pioneiro no pensamento sobre tradução no Brasil, produzido por poetas,
utilizando alguns termos que depois seriam usuais. Por exemplo, o termo recriação. Guilherme é o primeiro a utilizar esse termo, né, em suas apresentações e notas às traduções de poetas franceses. E esta posição do Guilherme de, além de traduzir, procurar pensar sobre a tradução, possibilitou, então, um conjunto de informações que se colocam de uma maneira pioneira no pensamento da tradução poética do país. Ele diz assim, Guilherme, aqui neste trecho que eu selecionei, né? No processo de recriação, vejam que aqui ele coloca o livro para enfatizar, para explicitar o conceito, né? Criar de novo. Não há propriamente luta de poeta contra poeta, de um contra outro e de outro, e sim uma automática justaposição, passiva conformação, espécie de um tanto copiado, de tácita e recíproca sujeição. Aparentemente, quando você ouve, né, lê esta frase, parece que ele está propondo a subserviência. Né? No entanto, há que se atentar para o seguinte aspecto: recíproca sujeição. Tácita e recíproca sujeição. Se a sujeição é recíproca, na verdade ela não existe. Ela não existe porque o que caracteriza a sujeição é a unilateral. Não sendo unilateral, ela se dissolve na reciprocidade. Ou seja, ceder de um lado e ceder do outro envolve o quê? Que você considere o original passível de mutação, de transformação, e não um original fixo, imutável, ao qual você servirá. O Haroldo diz que é necessário dissolver a diamantização apolínea do original. Né? Ou seja, a noção de que aquele original é um diamante intocável, que não é passível de transformação, porque ele é eterno, né? Rígido, você não pode mudar. Ele diz dissolver a diamantização apolínea, reinstalando um estado de ebulição de lava. Seria uma ação dionisíaca, de dissolução da forma, ao mesmo tempo que você a compreende, por um processo de vivissecção implacável. Repete a imagem. Dissolver o diamante. A diamantização apolínea do original. Né? O Haroldo propõe, então, a vivissecção implacável. O que ele quer dizer com isso? Num laboratório de biologia, em que você disseca o organismo vivo para entender como ele funciona, né? Ao ter esta atitude, você então dissolveria esse estado perene, supostamente perene e intocável, o diamante, e reinstalaria um estado de lava. Para quê? Diante desta matéria bruta, você poder reconstruir, recriar com outros elementos aquele mesmo processo. Por isso também o Haroldo se vale do conceito, né, de isomorfismo retirado da química, entendeu? Esse conceito de isomorfismo que vê como análogos dois cristais, né, isomorfos, que teriam uma estrutura análoga, mas com substâncias diferentes. Esta ideia é uma ideia proveitosa, porque na tradução poética você trabalha com outros elementos, mas então, para que você crie uma estrutura análoga, você teria de desvendar a estrutura presente no texto do partido.